Como a gente pode tornar os pesos da nossa vida, as nossas cobranças, nossas responsabilidades, tudo aquilo que de alguma forma a gente tem que sustentar, que tem que manter, porque somos adultos, como a gente pode fazer isso de uma forma mais leve, de uma forma que a gente não se sinta que aquilo é uma obrigação. E é claro, diminuir o peso que aquilo causa na gente, diminuir o cansaço, o desânimo, porque a gente sabe que todas essas questões, sustentar a nossa vida, não é fácil. Iniciamos a semana aqui no Sons de Lua com a fase da lua cheia no signo de Capricórnio. E o signo de Capricórnio fala exatamente sobre isso, sobre as estruturas que a gente conquistou na nossa vida, ou não conquistou, mas que a gente quer e que a gente precisa sustentar. Só que isso às vezes é pesado, é difícil, é árduo, a gente cansa, a gente desanima, tá? Mas a gente sabe que de certa forma algumas coisas não dá para deixar para trás, não dá para não prover, não dá para não fazer, não dá para não sustentar. Então a gente tem que encontrar uma forma mais leve de fazer isso, porque senão vem todas as consequências de carregar todos esses pesos, todas essas obrigações, que são doenças, que são questões emocionais, angústia e por aí vai. Eu vejo da seguinte forma, né? Se a gente não consegue trabalhar o nosso emocional para lidar com todas essas questões da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, área pessoal, trabalho, família, amorosa, se a gente não tem uma boa saúde mental para lidar com isso, é difícil. Porque nossa vida é sobre altos e baixos. Aqueles que sonham em sempre estar no alto e acham que nunca vão, de certa forma, viver esse altos e baixos, vive uma grande ilusão. A gente pode, claro, ter as bases da nossa vida melhor estruturada para que a gente, quando tem os nossos altos e baixos, seja mais ameno, ok? Mas quando a gente pensa nessa ideia de altos e baixos e ser mais ameno, normalmente a gente pensa numa estrutura financeira, né? Se eu tiver dinheiro, eu consigo enfrentar todos os altos e baixos. Será? Quando a gente não tem uma estrutura emocional, quando a gente não tem uma base familiar legal, quando a gente tem dificuldades com os nossos afetos, com as pessoas próximas da gente, com as pessoas que a gente ama, isso nos abala de tal forma que nada do restante da nossa vida se torna satisfatório. Eu vejo que para as mulheres isso tem um peso muito maior. Quando uma mulher está desestruturada emocionalmente por alguma questão da vida dela, seja no relacionamento, seja com a família, seja com a mãe, seja com o pai, não importa em qual área que esse emocional se abale, dificilmente ela tem estrutura, ela tem base, ela se sente segura, ela se sente bem, ela tem esse despertar de bem-estar para sustentar as outras coisas da vida dela. Ela até faz, muitas fazem, mas acabam ficando amarguradas com a vida. Esse peso é muito grande. Esse desânimo que elas se arrastam, passa ano e anos, é muito pesado. Pense, quem que você conhece que está amargurado com a vida, que não está bem resolvido emocionalmente, que está desequilibrado emocionalmente, e aí não tem satisfação em nenhuma área da vida.
Quantas vezes você já passou por isso também? Essa semana, sobre esse céu de lua cheia, falando aí desse tema de Capricórnio, e depois logo mais, daqui a algum tempo, nós vamos ter uma retrogradação de Vênus. Essas questões emocionais, elas vão ficar mais evidentes. A gente vai perceber que o nosso emocional estrutura muito, fala sobre muitas estruturações da nossa vida. Se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente não estiver bem equilibrado, a gente às vezes não produz, não consegue trabalhar, a gente adoece, a gente vai trabalhar com a cabeça em outra coisa, então não é assertivo, não é focado, não tem resultados. A gente simplesmente vai só arrastando. A gente precisa de estímulos, a gente precisa de satisfação, a gente precisa de impulso, a gente precisa de paixão, a gente precisa de alegria, a gente precisa desses sentimentos, sabe? Para criar uma estruturação boa na nossa vida. Só que se a gente vem de um lugar, de uma estrutura familiar, se a gente vem de uma vida sustentada, estruturada em faltas, em medos, em aprisionamentos, em desânimo, em mágoas, isso não cresce. Essa estrutura nunca fica grande, a gente nunca consegue ir para o futuro. A gente sempre fica preso a esse passado, a essa amargura, a esse desânimo, a esse cansaço, a essa doença, porque as coisas se repetem. Quantas e quantas pessoas estão vivendo a vida delas o mesmo ano todos os anos e reclamando que a vida não vai para frente? Simplesmente porque muitas vezes a gente não dá o passo para a mudança. A gente fica preso em todos esses sentimentos que eu falei. A gente não encontra uma satisfação, uma alegria, um prazer na nossa vida. A gente tem medo, a gente vive cercados de medo. Medo de amar, medo de ser traído, medo de ser enganado, medo de perder as pessoas que a gente ama, medo de perder dinheiro, medo de perder nossa família, medo de perder nossos filhos. A gente vive uma vida cercada de medos e vontades e desejos. E muitas vezes a gente não vai em busca dos nossos desejos por causa dos medos que às vezes a gente tem consciência e às vezes a gente nem tem consciência quais são. Mas a gente tem até medo de investigar quais são os nossos medos. E aí a gente vive uma vida de eterna frustração. A gente vive uma vida de olhando pela janela, olhando pela tela do celular, observando a vida dos outros e se comparando e se projetando. Nossa, se eu tivesse essa vida. Como se você não pudesse ter aquela vida. Como se você não tivesse capacidade. Como se também aquela vida daquele outro foi fácil chegar até ali. O que eu estou falando aqui, refletindo e o meu objetivo aqui é fazer vocês refletirem, é que toda vida é construída com tempo e dedicação. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você quer estudar por uma nova profissão, você vai ter que se dedicar, ter tempo para aquilo. Se você quer fazer uma transição de carreira, você também vai ter que ter um tempo e uma dedicação para aquilo. Se você quer ter um bom relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, você vai ter que ter tempo e dedicação, porque tudo se constrói todos os dias. São as suas escolhas diárias que fazem você construir sua vida. E todos esses pesos que eu tô falando também é uma escolha se libertar deles. É uma escolha praticar todos os dias um momento de alegria, é uma escolha você praticar todos os dias um momento de meditação, é uma escolha todos os dias você ir no médico cuidar da sua saúde, é uma escolha todos os dias o tipo de alimentação que você quer ter, é uma escolha todos os dias se você vai para academia ou se você não vai.
Todas as nossas escolhas, elas são determinadas, todas as nossas realizações, elas são determinadas pelas nossas escolhas. Só que isso também demora um tempo. Então não adianta você se cobrar todos os dias. Você viver num controle absoluto sobre a sua vida, achando que se você se controlar seu horário, controlar sua alimentação, se controlar a ponto de falar, não, você não vai comer isso, você não vai fazer isso, todos os dias de tantos exercícios. Se você ficar nesse controle absoluto, você também não vai se sentir satisfeito. Porque a satisfação não está em controlar a gente e se controlar. A satisfação é viver um estado de presença consciente, né? Das suas escolhas diárias. Tá tudo bem se hoje você não conseguiu ir pra academia porque você tem que lavar roupa, porque você tem que cuidar dos seus filhos, porque você tem que levar fulano no médico. Tá tudo bem. O que não tá tudo bem é você não fazer as suas coisas e só fazer pelos outros. É isso que tá desequilíbrio na sua vida. É isso que você não tá conseguindo entender quais são os seus limites. Tá tudo bem você trabalhar até tarde, num dia que o seu chefe precisa, a empresa precisa. Tá tudo bem você se dedicar no final de semana a estudar algo que vai te ajudar na sua carreira. Tá tudo bem. Mas você fazer isso todo final de semana, fazer isso todos os dias, ficar até tarde, se dedicando à empresa, esquecendo da sua família, esquecendo do seu lazer, isso não tá tudo bem. Isso não vai fazer você crescer mais rápido. É essa mentalidade que a gente tem que mudar, sabe? Não é trabalho enquanto eles dormem que vai fazer você crescer. É a sua qualidade de vida que vai gerar crescimento. Tá tudo bem, você hoje está numa condição que não consegue, não te permite ter a sua independência financeira, não te permite sair de casa para trabalhar porque você precisa cuidar de alguém, do seu filho, da sua mãe. Mas não tá tudo bem se isso for algo rotineiro na sua vida. Se você esquecer da sua vida para cuidar de alguém. Se você não tiver planos a longo prazo. É aí que não tá tudo bem. Tá tudo bem que você hoje está investindo na sua carreira e você quer trabalhar com a sua profissão e você está se dedicando. Mas não tá tudo bem se isso está afetando a sua vida financeira e você tá aí esperando anos essa carreira e essa carreira não vem. Talvez seja o momento de você pensar que você precisa se dividir entre a sua carreira e uma outra carreira um outro trabalho que por enquanto te sustente, que te dê estrutura. Tá tudo bem. Então é essas questões que a gente precisa se questionar, sabe? É esses pesos que a gente precisa se questionar. Tá tudo bem que hoje você não trabalha com um emprego dos seus sonhos, que você tá trabalhando em outro emprego que está pagando suas contas, mas não deixe de dedicar um tempo aos seus sonhos. Nem que seja um pouco por dia, ou nem que seja um pouco por semana. O que não está tudo bem é você não pensar no seu futuro. Você continuar nesse trabalho que não te faz feliz, que não te deixa realizado, e nunca fazer o movimento de ir atrás dos seus sonhos. E para todas essas questões, se você sente medo, aprisionamento, limitação, bloqueio, se você não consegue manter algo, se você se sente procrastinando, se você vê que seus hábitos não mudam, tá tudo bem você procurar uma saída, procurar ajuda, procurar alguém que possa te orientar. O que não tá tudo bem é você achar que isso é normal, que todo mundo consegue menos você, que todo mundo tem a capacidade menos você, que todo mundo é sortudo menos você, que todo mundo que as pessoas têm uma vida melhor que a sua.
e você ficar nesse vitimismo. É isso que não tá tudo bem. Porque todo mundo tem seus problemas, suas questões, suas limitações, suas faltas de habilidades, todo mundo procrastina, todo mundo tem suas dúvidas, todo mundo saiu de um lugar. Não é porque você está vendo alguém conquistando, fazendo, realizando, que não é difícil para essa pessoa fazer, ou que não foi difícil um dia. Então, essa semana a gente pode sentir sim esse peso, né? Maior sobre as nossas limitações, sobre o tempo, sobre o que precisamos aprender, amadurecer, compreender. Essa semana a gente vai lidar muito com as questões emocionais e com as nossas frustrações, os nossos desejos não atendidos de imediato. Então, essas questões infantis, imaturas, as nossas birras, os desejos que a gente quer que sejam preenchidos rapidamente, a gente vai ter que lidar com essa frustração também. Então é um pouco assim, a reflexão que eu deixo aqui hoje é: vamos olhar um pouco para os nossos desejos imediatos, aquilo que a gente quer muito, mas que no fundo a gente sabe que não tá fazendo nada de diferente ou não tá fazendo nada para realizar. Esse é o primeiro ponto de reflexão. Essa semana, vamos olhar um pouco para as nossas escolhas, para aquilo que a gente se doa demais e para aquilo que a gente se limita demais. E o porquê que a gente se limita e o porquê que a gente se doa demais. Vamos olhar um pouco também para as nossas escolhas, se elas estão alinhadas com aquilo que a gente quer, ou se a gente acaba escolhendo para agradar os outros, para ser bonzinho, para ter algum retorno, para ser bem visto pelas pessoas, para que as pessoas gostem da gente, só que aí a gente acaba agradando os outros e nos desagradando. Então vamos ver se as nossas escolhas, a gente consegue colocar esses limites, a gente consegue dizer não para algumas coisas que estão em excesso, sabe? E conseguir dizer um pouco de sim pra gente. Se comprometer com as nossas coisas. Ter esses compromissos e essas honras, né, vamos dizer assim, com as nossas questões. Porque às vezes a gente quer cumprir tantas responsabilidades e compromisso com os outros, não quer deixar os outros na mão, não quer dizer não para as pessoas, e aí a gente realmente abraça o mundo com as costas, né? Abraça o mundo com todos os braços. E aí a gente se esquece um pouco de dizer sim pra gente, de olhar pra gente, entende? De cuidar da gente. Essa semana tá para ensinar a gente a também a cuidar mais da gente, sabe? A estruturar melhor a nossa vida, a ter mais bases emocionais, mentais, um raciocínio melhor, uma inteligência melhor para lidar com as nossas coisas, ter uma maturidade maior, sabe? Não se deixar levar por tudo muito rápido, espontâneo, querer que todos os nossos desejos sejam preenchidos rapidamente, sabe? Porque às vezes pode ser algo supérfluo para sua vida. E muitas vezes a gente tem consciência disso, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo só para preencher um vazio, sabe? Mas quanto tempo você já tá nessa e não tá preenchendo nada? E aí você tá deixando esse buraco não ser algo sólido. Imagina que isso é um prédio, sua vida é um prédio, e aí você tá sustentando um buraco. E aí por isso que você não cresce nunca constrói a casa, o prédio, porque você tá sempre tapando o buraco. E aí então nunca vai ter uma estruturação, né? Para construir um pilar, para começar a construir sua casa, né? Porque você está sempre ali preenchendo com o cimento o buraco. Então vamos olhar um pouco para isso.
para a gente se sentir bem com a gente mesmo, para assim a gente conseguir construir a vida que a gente quer e se sentir realizado e não buscar formas de realização, buscar externamente o alimento da realização e sim se sentir realmente realizado com cada passo que você está dando na sua vida em busca dessa construção, em busca dessa satisfação. E é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Nos falamos na próxima lua, que vai ser cheia em Aquário. Até mais!